paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos então nos colocar de pé. Glória a Deus. Vira para o seu irmão e fala assim: que é um prazer ter ele aqui nesta noite, porque ele não desistiu. Aleluia. E agora você vai anunciar que você, diga assim: eu não desisto. Repete mais uma vez: eu não desisto. Aleluia. Deus tem grandes coisas. Então fecha os teus olhos e nesse mesmo espírito entra diante do Senhor. Apresenta a Ele a tua vida. Apresenta a Ele a tua casa. Ah, Pai Celestial, entramos, Deus, na Tua presença, Senhor, mais esse dia, ó Pai. Estamos aqui, meu Deus, porque nós queremos Te louvar e Te engrandecer, meu Pai Celestial. E por isso, Senhor Jesus, nós queremos pedir a Tua presença, ó Pai. Estamos, meu Deus, em meio a uma batalha, Senhor. Mas na nossa frente nós temos um general que não conhece derrota. Nós temos o melhor general de guerra. O Senhor dos exércitos está conosco, ó Pai. Por isso, meu Deus amado, nós aqui estamos reunidos, meu Deus, para aprender, Senhor Jesus, a conquistar, Pai, o nosso território, meu Deus. Aprendemos, Pai, a conquistar, Senhor Jesus, e conhecer, Pai, os nossos marcos, meu Deus. E ali, Pai, colocar a planta dos nossos pés, ó Pai Celestial. Então, Senhor, abre as nossas mentes, ó Pai, e derrama sobre nós a presença do Teu Espírito Santo, Pai. Que a Tua igreja, meu Deus, possa ser cheia de Ti, ó Pai. Que a Tua igreja, Pai, possa transbordar, meu Deus, a Tua presença. Pai Celestial, nós clamamos a Ti e pedimos: enche-nos, meu Deus, com a Tua graça, Pai. Abre a janela dos céus e envia neste local, meu Deus, o Teu Espírito Santo. Que todo, Pai, aquele, Senhor, que está a caminho deste lugar, seja por Ti guardado e livrado, meu Deus. Que o inimigo não possa lançar nenhuma seta, Pai, nenhum dardo inflamado, meu Deus. E aquele que aqui já está, Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor o protegeu, meu Pai. Deus amado, nós sabemos que o inferno está levantado, mas maior é o nosso Deus. O Deus que está conosco é poderoso. Por isso, meu Deus, nenhuma obra do inferno prevalecerá, Senhor. É no nome de Jesus Cristo, Pai, que nós a Ti oramos, meu Deus, e a Ti agradecemos, Pai. Se conosco, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Oh, maravilhoso Deus. Seu amor é poderoso, o Rei da
Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Aleluia. Pegue sua Bíblia, abra comigo no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Marcos, no capítulo de número 5. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 20. É uma leitura extensa, porém importante e necessária, para que a gente possa desenvolver com a igreja esta palavra que o Senhor preparou para as nossas vidas. Evangelho escrito por Marcos, capítulo 5, versículo a partir do 1. Os que acharam, diga comigo amém. Se você puder, leia a palavra de Deus aí, acompanhe comigo. Talvez a sua tradução pode ser diferente, mas o texto tem que ser o mesmo. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, ou em algumas traduções, Gadarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, e ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o seu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse
para fora do país. Ora, pastava ali, pelo monte, uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse entrar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Amém? Com a sua Bíblia aberta, você pode tomar o seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Veja que experiência interessante que estas pessoas aqui viveram naquele dia em que Jesus foi até aquela cidade. A Bíblia fala que eles tinham lá um problema muito grande, um problema impossível de ser resolvido. Eu acredito que muitas pessoas que moravam naquele lugar até gostavam daquele lugar, mas tinham dificuldade em conviver com aquela situação, né? Porque a Bíblia fala que acontecia ali uma coisa sobrenatural, uma coisa muito diferente do normal. É normal que exista, às vezes, algumas pessoas que são psicologicamente abaladas. É normal que existam pessoas cheias de ansiedades. É normal que existam pessoas assim, com alguns costumes estranhos, esquisitos, né? É normal, né? Mas estas coisas não chegam nem perto de uma possessão espiritual, de uma possessão demoníaca. E o que tinha ali não era uma questão de pessoas assim com costumes estranhos, mas o que eles viviam ali constantemente era com uma sucessão de fatos que iam de geração em geração. E a Bíblia fala que justamente naquele tempo existia ali, né, a presença constante de pessoas endemoniadas. Mas o que fazia com que essas pessoas elas fossem conhecidas e declaradas como pessoas endemoniadas? Para eles, nada. Eles não conseguiam diagnosticar que aquela pessoa fosse endemoniada. Para eles, aquelas pessoas tinham algum distúrbio, talvez fossem loucas, talvez fossem pessoas desequilibradas. Mas quando Jesus chega naquela cidade, Jesus então
ele leva a cura e ele leva a libertação de uma situação que eles estavam ali vivendo há muito tempo, mostrando, revelando e caracterizando que aquilo era na verdade uma possessão, né? E veja que a Bíblia fala que aquele moço, aqui no Evangelho de Marcos, você vai ver o texto falando de um, mas se você for olhar o mesmo texto em Mateus, você vai ver que Mateus fala de dois, e na verdade poderiam ser muitos. Mas o que acontece? Por que em Mateus fala dois, em Marcos fala um? Por quê? Porque Mateus, ele se fixou aos detalhes daquele momento em dois endemoniados, por algum motivo. Chamou a atenção dele, no meio de tantos, dois. E quando ele escreve, ele cita os dois. Já Marcos, por outros motivos, e se você ler o texto, você vai ver que há diferença. Marcos, ele então se concentra apenas em um testemunho, no testemunho de um daqueles que estavam endemoniados. Então, para que facilite aqui o nosso entendimento, eu preferi escolher o texto de Marcos, para que a gente também possa concentrar essa experiência na vida de uma pessoa só, para ficar mais fácil a gente ter domínio dessa história. Então a Bíblia fala que esse moço aqui endemoniado era um problema não somente para ele, mas era um problema para todos que estavam ali ao redor dele. Às vezes a gente acha que nós temos um problema, não é isso? Mas eu quero que você saiba que o seu problema, ele atinge a vida de todas as pessoas que faz parte da sua história. O seu problema atinge sua família, o seu problema atinge a sua igreja, o seu problema atinge os seus amigos, atinge com quem você se relaciona, porque os seus problemas podem alterar o seu comportamento, pode te deixar com bom humor ou mau humor, pode te deixar agressivo ou passivo, pode te deixar grosso ou educado, de forma que os nossos problemas, às vezes a gente pensa que ninguém está vendo. Não, todo mundo está vendo que você tem problema, todo mundo está vendo a sua dificuldade, todo mundo. É que ninguém tem coragem às vezes de falar com você a respeito do seu problema. Ninguém às vezes tem lá a iniciativa de colocar diante dos teus olhos aquilo que está acontecendo, mas que todo mundo está vendo, todo mundo está vendo. Então, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque às vezes a gente tenta esconder, a gente tenta assegredar, mas não existe nada que esteja assegredado sobre a face da terra. Os antigos falavam assim, ó, não adianta tampar o sol com... você conhece, é antigo que nem eu, tá vendo? Não adianta querer tampar o sol com uma peneira. As coisas, elas estão bem transparentes, elas estão bem lúcidas, né? Então a Bíblia fala que eles tinham lá um problema que não era somente daquele moço, era problema de toda aquela cidade. Haja visto que eles já tinham feitas diversas tentativas, né? Porque o versículo 3 fala assim, ó, que eles viviam nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Então, isso quer dizer que alguém já tinha tentado resolver aquele problema, alguém já tinha tido uma iniciativa. O versículo de número 4 fala assim, ó, porque tendo sido, ó, não uma vez, não duas vezes, mas o versículo número 4 fala que tendo sido muitas vezes preso, e preso com o quê? Com grilhões e com cadeias, e as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões foram despedaçados. Então veja que
aquela situação já havia sido tentado alguns efeitos para poder pacificar, para poder resolver, mas tudo que se tinha feito ainda não havia dado resultado. Talvez você já tenha feito muitas tentativas para resolver aí um problema, 2 problemas que você tem. E talvez você tenha abandonado até porque você desistiu de tentar resolver, porque você já viu que você já tentou tantas vezes e não deu resultado. Você já prendeu com cadeias, mas nem as cadeias conseguiram prender. Você já falou, mas não adiantou você falar. Você já deu um certo castigo, mas também não adiantou castigar. Você já ficou em silêncio, mas o seu silêncio também não conseguiu resolver. Você já tentou gritar, dar uma de doido, uma de doida, e também o seu grito não conseguiu resolver. Então, na grande maioria das vezes, as pessoas deixam de lado. Assim como aqui, eles já haviam tentado tudo, e por não ter conseguido, eles deixaram de lado. Mas isso é que está errado. O deixar de lado que está errado. Porque tudo tem solução. Mas pastor, tem coisa que é impossível. É verdade. Mas é impossível para os homens, mas perfeitamente possível para Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isto? Aleluia. Eles tinham tentado de tudo, mas eles ainda não tinham visto o resultado da presença de Jesus. Você talvez pode ter tentado tudo, mas você ainda talvez não tenha visto o resultado da presença de Jesus. Pastor, mas eu já fiz campanha, mas eu já fiz oração. Mas talvez você tenha feito e tenha usado recursos frágeis. Porque veja que a coisa não é tão simples assim como você talvez pense. A coisa não é talvez assim tão apática como às vezes você trata. Ontem nós falamos aqui que a nossa luta não é contra quem a gente pensa. A nossa luta está num nível muito mais superior do que a gente imagina. A gente não luta contra meros mortais. A gente não luta contra o delinquente que está lá na rua. A gente não luta contra aquela pessoa que se envolveu na violência. A gente luta não é contra as pessoas que estão ao nosso redor. Nós lutamos contra espíritos que são considerados na Bíblia não os piores, mas nós lutamos, conforme a Bíblia nos mostrou ontem, contra principados. Príncipes sabem o que fazem, nós é que não sabemos o que nós fazemos, e por isso há uma desigualdade muito grande. Eles têm habilidade no que faz, nós não temos nenhuma. Nós lutamos contra potestades. Isso significa que são poderes. Que poder que você tem? Você voa? Você é invisível? Poderia ser, né? Talvez se você fosse, você conseguiria resolver. Vou ficar invisível só para não ter que ouvir isso. Quando você ia passar mais do que metade do seu dia invisível, não é verdade? Mas nós não temos esses poderes, não é isso? Então você veja que eles tentaram fazer alguma coisa. Eles tentaram prender com, afinal de contas, eles tentaram prender com cadeias, com grilhões. Ó, não é brincadeira. Talvez você tenha tentado aí fazer alguma coisa, mas essas cadeias, quer saber da verdade? Elas não eram nada. Esses grilhões não eram nada. O que você fez que foi tremendo, que você usou talvez todo o seu recurso, toda a sua sabedoria, toda a sua força, toda a sua influência, você chamou os amigos influentes para te ajudar, mas nada disso resolveu. Sabe por quê? Porque tudo isso não é nada. Porque você está lutando contra forças poderosas.
milagrosas. Então a Bíblia fala que eles tentaram, eles fizeram alguma coisa, mas tudo que eles haviam tentado tinha sido despedaçado. E ninguém, olha aí, finalzinho do versículo 4, ninguém podia subjugá-lo. Eu quero que você me ajude a convencer quem estiver mais próximo de você, dizendo assim: olha, ninguém pode fazer nada por você. Fala aí, ninguém pode fazer nada por você. Talvez você esteja esperando alguém se levantar. Talvez você esteja esperando alguém fazer alguma coisa. E talvez você lá dentro do seu pensamento, ou quem sabe já até verbalizando, talvez você já está até criticando, dizendo assim: poxa, minha família não faz nada, está vendo a situação que eu estou vivendo e não faz nada. Poxa, aquela pessoa disse que era minha amiga e olha, poxa, não está fazendo nada, não me ajuda. Poxa, aquela pessoa tem todas as condições de fazer algo por mim, mas ela não está nem ligando para mim. E talvez você esteja cheio de revolta, cheio de crítica, mas porque você está com o seu pensamento equivocado, porque você está lutando com uma arma que vai falhar. Você está lutando com a arma da família, você está usando a arma dos amigos, você está usando a arma da influência. E essas armas às vezes dão certo, mas na grande maioria das vezes elas falham. Então é importante que você acorde para isso, que você não tem nada e nem ninguém que possa ter um remédio, que possa ter uma solução. Boa notícia, você não está sozinho. Mas você precisa de uma vez por todas compreender isso. Você só tem Jesus. Amém? Pode aplaudir e glorificar o Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Sabe, não fica perdendo tempo, porque tempo é precioso. Às vezes você fica batendo nessa porta aqui, você fica batendo naquela porta lá, mas Jesus já disse isso para você: eu sou a... Bate na porta dele. Bate na porta dele, que ela se abrirá e você será abençoado. Amém, irmãos? Então veja que essa situação lá não tinha como se resolver, pelo menos aos olhos dos homens. E aquilo era uma situação que não era assim uma coisa de vez em quando. Olha o versículo 5. Era sempre. Eles não paravam. A Bíblia fala que ele andava de noite e de dia. Tem coisa, irmão, que não dá trégua. Tem dor que não dá trégua. Tem dor que é de dia e de noite e de dia. Sendo, é claro, que a gente sabe que quem às vezes está doente, né, sabe que à noite, principalmente à noite, as coisas mais complicam, né? Tem coisa, irmão, que a gente não consegue ter refrigério, a gente tem que viver. Tem complicações de família, relacionamentos de casal, relacionamentos de pais com filhos, que a gente não consegue se desligar, e que a gente vive aquilo sempre, de dia e de noite. Os nossos compromissos, as nossas responsabilidades, não dá para a gente falar assim: olha, eu vou tirar férias disso, olha, eu vou descansar, vou desligar um pouco. A gente até fala: vou ver se eu desligo um pouco. Mas quem que consegue desligar, irmão? Ninguém consegue desligar. Estas coisas, elas nos perturbam constantemente. A gente só consegue desligar quando a gente consegue resolver. Amém, irmão? Então, não fica, sabe, passando aí alguma coisa para te agradar, tipo assim: olha, eu vou numa festa e essa festa eu vou me desligar. Olha, não vai, você não vai conseguir se desligar. Olha, eu vou dormir um pouco, e aí quando você dorme ainda acaba tendo pesadelo por causa daquele sofrimento que você está passando. Até de noite você é perturbado,
Até de noite você é inquietado. Às vezes você está lá de noite, no meio da madrugada, desperta o sono, mas não é hora ainda de levantar. Mas os seus problemas estão tão graves que você perde até o sono por causa deles, e aí fica lá pela casa sem saber o que fazer. Porque eles não param, de dia e de noite eles estão vivos. Eles não dormem, porque não são como nós. Nós precisamos recuperar, eles não precisam. Nós somos carnais, mortais, eles são espirituais, são diferentes. Entendeu? A gente come, eles não comem. Então veja que a Bíblia fala que ele não parava. De dia e de noite ele estava ali, né? Pelo sepulcro, pelos montes. E além disso, ele ainda se feria com pedras. Sabe, olha para mim. Nós estamos aqui justamente para a gente olhar no espelho, sabe? Para a gente poder encarar a realidade, sabe? Ó, não fica pensando que os seus problemas não te agridem, que os teus problemas não te ferem. Não fica pensando nisso, sabe? Porque os teus problemas, eles estão sendo abrasivos na sua vida. Os teus problemas te envelhecem, sabia? Fala para quem está do seu lado, fala, você está novo ainda, mas os problemas envelhecem. Está novão, está novona ainda. Mas problema envelhece. Eles agridem. Os problemas endurecem o nosso coração. Irmão, lembra o coração que você tinha quando você era criança? Era diferente aquele coração, era ou não era? Hoje o seu coração é mais duro. Por quê? De tanto problema que você já passou na vida, de tanta desilusão, de tanta decepção, sabe? Seu coração mudou. Então, sabe, não fica pensando assim, eu vou resolver isso aí não vai mudar nada. Vai mudar sim. Muda você, muda o seu temperamento, muda a sua alegria, muda a sua temperatura. E você não pode deixar que as coisas do diabo venham estragar as coisas que Deus fez. Você foi feito por quem? Por Deus. Mas o diabo quer estragar aquilo que Deus fez. E você precisa se levantar. E você precisa compreender que estas coisas, quanto mais tempo elas duram, mais feridas elas criam. Mais marca. Depois sara a ferida. Mas sabe o que fica? Cicatrizes. Quem tem cicatriz aqui? Levanta a mão. Tem cicatriz? Tem. Então, não dói mais. Mas é aquela marca que quando você olha, você se lembra do que aconteceu para ter aquela cicatriz. São as marcas da nossa vida. Então, sabe, essas coisas, elas precisam ser resolvidas sim. Elas são prioridades. Não, para com isso, para de colocar refrigério na frente, para de pensar em momentos agradáveis, sendo que você tem problemas. Coloque os problemas na frente e vamos resolver esses problemas, porque Deus tem coisa nova para fazer, Deus tem coisa nova para chegar. Quem crê nisso, levanta a mão. Quem crê no poder de Deus, quem crê no poder da vida, pode aplaudir o Senhor e glorificar. A Bíblia fala que no versículo 6, olha aí, de longe, ele viu Jesus e correu para adorá-lo. Sabe, às vezes a gente vê a pessoa na igreja, adorando a Deus, dando glória, e a gente fala assim, poxa, essa pessoa sim que é feliz, né? Essa pessoa, ela não tem problema nenhum. Irmão, quem tem problema aqui? Olha aí. Diga assim, glória a Deus. Só ficou uma sem levantar a mão, não é que ela não tem problema. Porque quem tem problema e enxerga o problema, glória a Deus por isso, é porque está vivo.
Você está vivo, você que ergueu, você está vivo, porque você tem problema, e você está enxergando o problema, e você está percebendo o problema. E é o primeiro passo para você conseguir resolver esses problemas. Amém, irmão? Então a Bíblia fala que, olha, ele quando ele viu Jesus, ele correu e adorou. Quer dizer que ele estava ali cheio de problema, mas ele viu Jesus e ele adorou. Por quê? Porque ele viu em Jesus a solução. Aleluia. Por que você precisa continuar adorando? Por que você não pode parar? Por que você não pode desistir? Diga: eu não desisto. Você não pode desistir, porque Jesus é a solução dos seus problemas. Pode aplaudir e glorificar o Senhor. Jesus é a solução, irmão. Você pode parar tudo, você só não pode parar a sua fé. Porque a única coisa que pode resolver o seu problema é Jesus. É aquele que tudo pode. Aleluia. Então a Bíblia fala que naquele momento, no versículo de número 7, fala que aquele espírito que estava dentro daquele moço, ele reclamou. Por isso, irmãos, olhe para mim, que às vezes a gente reclama um pouco quando chega na hora da gente vir para a igreja. A gente sente às vezes o cansaço do trabalho do dia, e a gente fala assim: poxa, eu preciso ir para a igreja, mas eu estou tão cansado. É por isso que às vezes a gente reclama um pouco, porque a gente fala assim: puxa, tenho tanta coisa para fazer, mas eu tenho que ir para a igreja. É por isso que às vezes outros reclamam muito, e você às vezes tem que tolerar essas reclamações, porque esses espíritos perturbadores, eles reclamam quando a gente se aproxima da igreja. Eles reclamam quando a gente se aproxima de Jesus, porque eles sabem que o único risco deles não são as cadeias, não são os grilhões, mas o risco da sobrevivência deles é a presença de Jesus. Por isso que no meio das reclamações a gente tem que se levantar. A gente tem que falar para o braço que reclama: vamos. A gente tem que falar para a cabeça que às vezes reclama: vamos. Porque em Cristo nós vamos ser mais do que vencedores. E o inimigo não quer isso. E o inimigo não quer que você vença. Sabe por que ele não quer que você vença? Porque ele é o primeiro perdedor, e ele quer que alguém acompanhe. Ele conseguiu com isso trazer 1/3 do céu, e agora quer levar você junto com ele. Diga assim: mas está amarrado e repreendido em nome do Senhor Jesus. Pode aplaudir e glorificá-lo. E olha aí no versículo 7, o que aquele espírito disse para Jesus. Olha aí no capítulo de número 7, no versículo número 7, fala assim: que tenho eu contigo? Isso é jeito de falar? Isso é jeito de um filho chegar para os pais e dizer: o que eu tenho com o senhor? Ou às vezes até com você, né? É jeito de uma esposa falar com o marido? É jeito de um marido falar com a esposa? É jeito de um irmão falar com o irmão? Muito menos é jeito de falar com Jesus. Mas ele falou, e tem motivo dele falar. Sabe por que ele falou? Porque ele estava no território dele. Esse é o detalhe. Quem tem a posse do território é que manda. Por isso que às vezes você tem a vida, mas você não é o dono da sua vida. Tem quem manda na sua vida. Por quê? Porque ontem nós explicamos aqui que cada um de nós tem um limite.
Cada um de nós pode alcançar coisas, tem um limite para chegar, mas o nosso território não é verdadeiramente esse limite. O nosso verdadeiro território é até onde a gente consegue dominar. De repente o nosso limite é até lá, mas a gente só domina até aqui. Então o nosso território é até aqui. E o resto está ocupado. Ocupado por quem? Pelo inimigo. E quando você quer fazer uso do que é seu, o inimigo fala assim para você: o que eu tenho com você? O que você está fazendo aqui? Por que você está querendo fazer isso? Por que você está querendo trabalhar? Por que você está querendo rir? Por que você está querendo passear? Porque esse território às vezes está na mão do inimigo, porque você não ocupou, você não cuidou. Você não cuidou do marido e agora reclama que você está perdendo o marido. Você não cuidou da família e agora reclama que está perdendo a família. Você não cuidou do seu emprego e agora você está reclamando que você está quase para perder o seu emprego. E é assim que acontece. Tudo aquilo que você não cuidar, o inimigo vai roubar. Porque ele veio para roubar, matar e destruir. Fala para quem está do lado: você está entendendo? Está entendendo? Você está entendendo isso? Então, veja que você tem que cuidar. Então eles tinham tomado conta daquele lugar. E por que eles tinham tomado conta daquele lugar? Eu vou te explicar. Pergunta para quem está, fala: você está com pressa? Fala aí: está com pressa, a gente pula. Quer que eu pulo aqui? Vamos explicar? Vou explicar para você. Lá no versículo 1, a Bíblia fala que entrementes chegaram à outra margem do rio, a terra dos Gadarenos ou Gerazenos, que é a mesma coisa. Gerazenos e Gadarenos são os habitantes de um lugar, de uma cidade chamado Gadara, por isso Gadarenos. Gadara fazia parte de um grupo de 10 cidades. E essas 10 cidades compunham um conjunto chamado Decápolis. Decápolis, D de 10 e polis de cidade. Então 10 cidades, Decápolis. Então veja que essa cidade fazia parte de um grupo de cidade que, muito embora estivesse em território de Israel, mas os habitantes não eram judeus. Os habitantes eram descendentes dos gregos que ali estavam. Então aquele território não era dos filhos de Deus, aquele território era dos gregos. Quem está me entendendo, diga amém. Muito embora houvesse alguns judeus que habitavam naquele lugar, logo aquele território, muito embora fizesse parte da terra prometida, mas aquele território havia sido perdido, porque não havia sido ocupado pelos filhos de Deus. Então, se não estava ocupado pelos filhos de Deus, estava ocupado pelos filhos das trevas. Se estava ocupado pelos filhos das trevas, logo não era um território separado por Deus, mas era um território que tinha sido ocupado pelas trevas. Daniel capítulo 10, vai lá, recorda comigo, ó. Daniel capítulo 10, vai lá. A Bíblia não é difícil de entender, é só a gente ter quem explique. Daniel capítulo 10, no versículo de número 13, depois que Daniel orou pedindo ao Senhor uma bênção, o versículo de número 13 fala assim, ó, que chegou a ele o anjo dizendo assim, ó, Daniel, quanto tempo você está orando? Ah, eu estou orando há 21 dias, pois é, mas ó, desde quando você começou a orar, a sua bênção, ela foi liberada no céu, mas, versículo 13, olha lá, mas o príncipe do reino da... O que ele fez? Ele atrapalhou, ele resistiu por 21 dias, porém Deus enviou Miguel, um dos seus primeiros príncipes, e ele veio para ajudar o anjo que tinha a resposta de Daniel, e eu então obtive vitória sobre os reis da... Então presta atenção, ó,
A Pérsia estava dominada pelas trevas. Daniel estava lá, mas o território era hostil. Daniel orou, Deus respondeu, mas para entrar no território, olha como é importante o território. Para entrar no território houve impedimento. O príncipe espiritual, a nossa luta é contra os príncipes espirituais que dominavam o reino da Pérsia, falou assim para o anjo de Deus: espera lá, o que nós temos contigo? Não entra aqui não, aqui é nós. Não é assim que o pessoal fala? Aqui é nós. Houve uma luta, porque ele falou assim: não, Deus mandou, mas eles resistiram. Então, às vezes você está fazendo uma oração, você está lutando contra um problema, mas você não está conseguindo vencer, porque você está lutando em território hostil, e você precisa cuidar desse território que está desequilibrado. Lembra que eu disse para você, que assim como tem dificuldade o reino de Deus de agir em território consagrado para as trevas, assim também o inimigo tem dificuldade em agir em território consagrado. Lembra lá de Jó, que nós lemos ontem? Vai lá, abre lá em Jó, capítulo 1. Que versículo que nós lemos ontem, meus irmãos? Versículo 10. Olha o que o diabo falou, Deus falou assim: você tem visto lá o meu servo Jó? E aí o diabo falou assim: eu tenho visto, gostaria de atrapalhar ele, gostaria de criar um impedimento na vida dele, mas eu não consigo. Por que você não consegue? Ele falou assim: acaso o Senhor não cercou ele com sebe? E a ele o mantém cercado, e também a sua casa e tudo quanto ele tem? E a obra de suas mãos o Senhor abençoa, o Senhor guarda, o Senhor cerca, e os seus bens se multiplicam na terra, e o Senhor cerca. Como que eu vou entrar? Então presta atenção. Assim como é impossível às vezes, para nós estarmos agindo espiritualmente em território hostil, assim também o inimigo não entra em território abençoado. Por isso que você precisa mudar o clima. Nós temos pregado aqui, você precisa mudar o seu território, você precisa arrumar o seu território, você tem que fazer com que o seu território seja favorável para Deus. Amém? Pode aplaudir e glorificar Senhor Jesus. Então é por isso que então não é que ele foi, não, ele falou: o que tenho eu contigo? O senhor não pode entrar aqui não, aqui o território é nosso, o senhor vem da parte de Deus, e aqui o território aqui não é de Deus não, aqui faz parte das 10 cidades, e aqui tem o príncipe da Grécia. Lá foi o príncipe da Pérsia. Nos versículos um pouquinho abaixo, o anjo fala assim: depois da Pérsia vai vir a Grécia, e a Grécia também está dominada por um príncipe das trevas. Então ele falou aqui, o que tenho eu com, e reconheceu Jesus, filho do Deus, e ele diz assim: conjuro-te por Deus que não me atormente. E por que ele disse isso? Porque Jesus, logo que foi entrando, foi dizendo: o espírito imundo, sai desse homem. E diante daquela resistência dele, olha o segundo motivo por que ele resiste Jesus. Porque Jesus pergunta para ele: qual o seu nome? Ao que ele responde: Legi é o meu nome, porque somos. E essa palavra legião, ela vem dos romanos. Porque os romanos, no seu exército, tinha lá, por exemplo, grupos que eram reconhecidos como legião, e cada legião de soldados romanos compunham 6.000 soldados. Logo, deduz-se que num só homem havia a existência da presença de 6.000 demônios. 6.000 demônios, sabe lá o que é isso? Pastor, mas pode isso? Pode.
A pessoa tropeça aqui, a pessoa faz lá, a pessoa vai lá e vai se achando, e vai, aqui não tem punição, aqui é tudo por impunidade, e vai fazendo, e os demônios vão entrando. A hora que você quer fazer alguma coisa, os demônios falam assim, por exemplo, para você: o que eu tenho contigo? Por que você está querendo agora dar uma de bonzinho? Por que você está querendo dar agora uma de boazinha? Por que você está querendo viver uma vida certinha? O que eu tenho contigo? E aí a pessoa fica lá lutando e não consegue. Por quê? Porque além de ter muitos, eles ainda são donos do território. Você entendeu o problema? Além de ser muitos, eles mandam. Tem alguém mandando na sua vida? Tem alguém mandando no seu caminho? Você precisa recuperar território. Se você deixou algum território abandonado, se você deixou alguma coisa na sua vida ali, parada, esquecida, você precisa urgentemente se levantar, se recompor e tomar posse, porque nós estamos aqui pregando esta palavra justamente para que você tenha poder de Deus para fazer isto na sua vida. Pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor. Olha só como vai abrir a sua mente, olha como vai abrir olha o versículo 10, e rogou-lhe aquela legião de demônios encarecidamente que não os mandasse para fora da onde? Não é para fora daquele corpo. Ele não falou assim: não me tira desse corpo. Não, a preocupação dele é que Jesus, a gente é que vai e resolve pela metade. Fala para quem está, fala, para de fazer as coisas pela metade. Fala aí, para de fazer pela metade. A gente é que faz pela metade. Jesus não faz pela metade, não. Ele sabia que Jesus não ia mandar ele para fora daquele corpo. Jesus ia mandar ele para fora daquele território. Aleluia. Então eles já se espavoridos, eles disseram assim: não nos mande para fora da onde? Viu como existe território? Por quê? Porque se Jesus manda ele para fora daquele moço, manda para fora do moço, mas eles ainda ficam no território. De repente manda para fora daquela situação, tirou aquela doença, mas ainda continua dentro da sua casa. Ainda continua dentro da sua... Você conseguiu arrumar um emprego, mas a miséria ainda continua na sua vida. Você está trabalhando, mas você não conseguiu resolver a sua miséria. Por quê? Porque o demônio não está mais em você, mas ele está no seu território. Então, além de sair de você, ele vai ter que sair do seu território. Diga assim: em nome de Jesus, além de sair da minha vida, vai ter que sair do meu território. Pode aplaudir e glorificar o Senhor Jesus. Redobre sua atenção agora, que eu preciso lutar contra o tempo agora. E eu preciso fechar a mensagem. Aí eles disseram assim, versículo 11: ora, pastava ali perto, pelo monte, uma grande manada de... Então os espíritos, versículo 12, imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Presta atenção. Se os demônios, presta atenção, redobre sua atenção agora aqui. Se os demônios fizeram esse pedido para Jesus, é porque essa situação não contrariava eles. É porque isso não ia prejudicar a atividade deles. Você está prestando atenção nisso? Você está prestando atenção que não adianta mudar as coisas de lugar? Você está prestando atenção que não adianta mudar de casa? Não adianta mudar de cidade?
não adianta mudar de emprego. Às vezes o inimigo faz isso. Então tá bom. Então você quer resolver, resolve. Então vamos mudar de emprego. Às vezes ele é tão assim, envolvido com graça, né? Que ele fala assim, então vamos mudar de igreja. Aí a pessoa fala assim, eu quero resolver mesmo, vamos mudar de igreja. E aí ela vai para outra igreja, e aí ela fala assim, essa aqui é uma bênção, agora eu estou numa igreja abençoada. Passa uns 6 meses, ela já começa a falar daquela igreja. Aquela igreja estava abençoada, até a pessoa chegar lá. Porque ela levou junto, estava abençoada, mas ela levou junto. Me tira daqui, mas me põe ali. Me tira da sala, mas me põe na cozinha. Me tira da cozinha, mas me guarda aí dentro do armário para ninguém ver. Me tira do seu coração, mas me deixa na sua mente. Me tira da sua mente, mas não me tira dos seus olhos. Você está entendendo? Quem está entendendo o que eu estou falando? Então a Bíblia fala que eles fizeram esse pedido. E por que eles fizeram esse pedido? Porque eles iam sair daquele moço, mas eles iam continuar no seu habitat. Eles iam para os porcos. E os porcos até então eram considerados o demônio gosta de lugares imundos. Imundos. E aí o que Jesus faz? Então vai. Mas Jesus empatou. Jesus fez um acordo. Não, Jesus não faz acordo. Jesus veio para dar vida. E vida em abundância. Não vida mais ou menos. Jesus não empatou. Jesus não fez um acordo. Eu vou te mostrar. O que Jesus fez é o que ele queria fazer. Por que às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu resolvi aquela situação, mas levantou outra? Por quê? Porque aquele demônio saiu da onde estava, mas continuou no território. Você precisa tirar ele da onde ele está, e você precisa tirar ele do seu território. Aí o que Jesus faz? Tira ele então daquele moço, lança-os nos porcos, pega os porcos e os demônios e precipita-os aonde? No abismo. Não é isso? Precipita eles lá. Olha lá, fala assim, versículo de número 12, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cercada de 2.000, precipitou-se despenhadeiro para dentro da onde se morreram espiritualmente assim, né? Você sabe que demônio não morre, né? Mas para aquela situação foram extinguidos o demônio que estava na vida daquele moço, e também foi tirado os porcos. Para você poder vencer a batalha espiritual no seu território espiritual, você tem que tirar o que alimenta esses espíritos maus. Senão ele sai de você, mas ele fica no seu território. Por quê? Porque no seu território tem o que alimenta eles. Aqueles porcos, por que eles criavam aqueles porcos? Porque aqueles povos faziam sacrifícios para os seus deuses usando aqueles porcos. Assim como o judeu criava a ovelha, por quê? Porque os judeus das suas ovelhas faziam sacrifícios para Deus. Então, se você não tirar o alimento do inimigo, se você não tirar o sacrifício, não adianta você tirar ele, você vir na igreja, receber uma oração, ser liberto, mas manter na sua vida o sacrifício dele, o que ele recebe, o que ele gosta que você faz. Não adianta a gente expulsar o demônio da sua vida e você manter as palavras torpes nos seus lábios. Ele sai de você, mas permanece no seu território. Você tem que tirar do seu território o alimento deles, o sacrifício, o que serve de sacrifício para eles, a oferta deles, a oferenda deles.
Você tem que tirar. Porque é a única maneira de você limpar o seu território. Então você precisa prestar atenção. Quais são as coisas que estão alimentando os demônios na sua vida? Você ora e não consegue vencê-los. Você vem na igreja e eles te afrontam. Você faz campanha, cessa aqui e abre lá. Então é por quê? Porque tem coisas que são agradáveis para eles, que está no conforto deles, e eles não saem de você, mas não saem do seu território. Tem que matar o sacrifício. Tudo aquilo. Não adianta você deixar de ser infiel, mas continuar, por exemplo, no caminho da pornografia, que é território para demônio. Não adianta você, por exemplo, deixar o seu vício, ser liberto de um vício, mas manter dentro da sua casa o vício de outros. Não adianta você, por exemplo, deixar simplesmente de fumar um cigarro e migrar para uma outra droga. Você tem que tirar aquilo que serve de sacrifício para Ele, o que agrada a Ele. Não adianta você querer restaurar o seu casamento, mas se no meio do seu casamento tem coisas, tem segredos, tem mentiras. O diabo vive do quê? De segredo. O diabo vive do quê? De mentira. Você está lutando contra o diabo, mas você está tornando o clima favorável para ele. Você está tornando o território perfeitamente habitado por ele. Tem que tirar ele, tem que tirar os porcos. Quem está me entendendo, diga amém. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Aí, veja bem, vamos concluir. Muito embora ainda tivesse muita coisa aqui para te mostrar, mas o Espírito Santo vai te revelar. Aí lá no versículo de número 19 fala assim, ó: Jesus porém não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar porque Decápolis, lembra as 10 cidades, não só lá em Gadara, mas ele passou nas 10 cidades a anunciar tudo que Jesus lhe fez. Presta atenção, ele foi curado, ele foi liberto, e aí ele falou assim para Jesus: Jesus, deixa eu ir contigo. Ó, os 12, Jesus falou assim: vem comigo. E eles vieram. Agora, esse aqui foi diferente, ele mesmo quis. Ele falou: Jesus, deixa eu ir contigo. Jesus falou: não. Desce, você não vai não. Mas por que não? Você precisa ficar aí. Você precisa ir para sua casa. Você precisa contar para sua família. Você precisa ir nas 10 cidades, contar o que Deus fez na sua vida. A sua presença aí vai garantir o território. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor e glorificar Deus, irmão. Louvado seja Deus. A tua alegria garante o território. O teu testemunho garante o território. A tua vida de oração garante o território. O teu jejum, a tua consagração garante o território. Não vai passear não. Não vai passear não. Fica. Você precisa garantir o seu território. Vai passear a hora que está tudo bem. A hora que está tudo bem, vamos passear. Vamos todo mundo passear. Vamos todo mundo trabalhar. Vamos todo mundo lutar. Não é isso, pessoal? Irmão, você precisa garantir o seu território. Você tem que tirar tudo que o demônio gosta. Tudo. Às vezes não é nada. Às vezes é só esse bico. Fala para quem vai falar: para de fazer bico. Para com isso. Puxa. Você precisa garantir o território. E você fica aí com esse bico. Esse bico você dá território para quem? Para o inimigo.
Irmão, vamos criar um clima. Vamos tomar posse daquilo que nós largamos. Vamos tomar posse daquilo que o inimigo tomou conta. Deus está do nosso lado. Deus está conosco. Diga assim: eu não desisto. Pode aplaudir o Senhor e glorificar a Deus. Oh, glória! Aleluia! Vamos ficar de pé, irmão. Vamos ficar de pé. Aleluia! Você foi curado, mas os remédios ainda estão lá em casa. Pergunta para quem está. Fala: por que você ainda tem remédio em casa? Fala aí. Ah, você está de brincadeira. Por que você está guardando porco na sua casa? Você está de brincadeira. Ah, meu irmão, vem aqui, pede para o pastor: pastor, ora por mim. Aí recebe a cura. Deus fez o milagre e está lá com a farmácia cheia em casa. Fala para o irmão, fala: você está de brincadeira. Fala: você está de brincadeira. Ah, você está orando pelo seu marido e você está dando trabalho para ele. Por que você está dando trabalho para o seu marido? Ah, você está de brincadeira, né? Pastor, ora aqui porque o meu casamento está complicado, minha esposa. A gente ora pela tua esposa e você fica dando trabalho para tua esposa. Por que você fica dando trabalho para tua esposa? Ah, não, vamos botar esse demônio e esses porcos para fora da sua vida. Vamos, irmão. Vamos repreender? Você está aí lutando pelos seus filhos, os seus filhos com rebeldia com você, querendo ser mais do que você. Dá um jeito nessas crianças, dá um jeito nesses meninos. Foi uma luta, você conseguiu chegar onde você chegou. Saiu do seu filho, saiu da sua filha, mas ainda está dentro da tua casa, está fazendo gracinha. Irmão, pega esse espírito, manda eles entrar nos porcos e lança os porcos no preci. Ensina seus filhos a te respeitar. Ensina seus filhos como voltar a conversar com você. Eles esqueceram como é que conversa com você. Quando ele... para. Vamos começar do começo. Não é assim que começa. É assim que começa. Ensina tua esposa a falar com você. Ensina teu marido a falar com você. Vamos tirar esses porcos da nossa casa. Ensina teu irmão a tratar com você. Opa, peraí. Não é assim que trata comigo, não. Eu sou teu irmão em Cristo. Fala aí. Eu sou teu irmão em Cristo. Não é assim não. Não é assim não. O que você quer? Não é o que você quer, não. Não é assim que fala, não. Não é, irmão? Não vamos deixar abas, não. Não vamos deixar arestas, não. Ou você quer conviver com eles? Vamos tomar posse do nosso território. Tudo que é seu, o inimigo não vai tomar. Amém, irmão? Tudo que é seu vai estar consagrado. Todos os porcos serão lançados no abismo. Amém? Pode aplaudir e glorificar Jesus por isso. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, que noite especial, meu Deus. Que momento precioso, meu Pai. Eu fico imaginando, meu Deus, aquilo que vai brotar de tudo isso que nós plantamos aqui, Senhor. Eu fico imaginando as coisas que o Senhor vai fazer, meu Deus. Eu fico, meu Deus, pensando em quantas pessoas vão mudar, quantas vidas vão ser transformadas, meu Deus. Porque naquele dia lá era mais um dia que todo mundo levantou para poder ver aquela perturbação dos endemoniados. E aquele dia terminou diferente.
meu Deus, hoje vai terminar diferente, meu Deus. Aonde havia trevas, vai passar a existir luz, meu Deus. Aonde havia desespero, vai haver esperança. Aonde havia tristeza, vai haver uma grande alegria, meu Pai. Porque assim como o Senhor chegou naquela cidade, hoje o Senhor chegou nas nossas vidas. Meu Deus, abençoa cada um, meu Pai, para que eles possam, meu Deus, agora ir cada um para o seu lar, cada um para o seu destino. Aqueles que talvez ainda vão passar em algum lugar para poder fazer uma refeição, ou fazer a visita para algum parente, algum amigo, meu Deus, que a gente possa ir falando acerca do que o Senhor fez na nossa vida aqui hoje. Que a graça de Jesus Cristo, o amor do teu coração e a presença viva e gloriosa do teu Espírito Santo seja agora e para todo sempre com toda a igreja. E aquele que crê e recebe e está abençoado, diga comigo. Vamos aplaudir bem forte o Senhor Jesus. Bem forte o Senhor Jesus.